Olá! Neste episódio, a Durga Sindical trata da política econômica do Brasil com o governo Lula. Para tratar sobre o assunto, nosso convidado desta edição é o professor do Programa de Pós-Graduação Profissional de Economia da URGS, Maurício Andrade Vaz. Olá, seja bem-vindo. Olá, Simone, obrigado. Então, tramita já no Congresso a lei que trata do arcabouço fiscal. Então, o que se pode esperar deste novo modelo, professor? Bom, esse arcabouço ele vem substituir o antigo teto dos gastos, né? E também substitui as metas de superávit primários que ambas conviviam, né? E agora a gente vai ter um programa só. Então, o antigo teto mantinha o ajuste, né, apenas pela inflação e ficava assim congelado, né, durante 30 anos em termos reais. Com o novo arcabouço temos algumas mudanças, né? Depois a gente pode discutir com mais detalhes as vantagens e os limites desse plano, mas só para resumir para quem está acompanhando a gente em primeiro momento, né? Então nós temos um piso e um teto, em que o piso é um ajuste real de 0,6%, que é mais ou menos a expectativa de crescimento da população para os próximos anos. Então, mais ou menos que determina em termos populacionais per capita uma variação constante, né? Quando a gente tinha o teto dos gastos, a gente tinha em termos per capita, era decrescente. Então, pelo menos o piso garante que haja um gasto constante. Nós temos um teto de 2,5%. Esse teto é mais ou menos a média de crescimento do Brasil nos últimos anos. Então, ele meio que a perspectiva é de não ultrapassar a participação do governo em relação ao PIB, que a gente pode discutir também se isso é bom ou ruim. E dentro desse PIB, desse piso e desse teto, nós temos uma possibilidade de variação. O quanto que pode variar os gastos? Depende do ritmo de crescimento da arrecadação. As despesas podem aumentar até 70% da elevação da arrecadação. Então, o máximo que pode ser é 2,5%. Então, se a arrecadação subir 5%, não vai poder ser 70% de 5%, né? Vai se limitar aos 2,5%. Mas também, se não subir nada, não vai poder ser menos que do que o 0,6%. Então, ela vai ficar entre 0,6% e 2,5%, flutuando de acordo com o aumento da arrecadação, entre esse piso e esse teto. Além disso, né, o Fundeb ele ficou de fora desse teto, né? Também ficou de fora o mínimo piso da enfermagem, né? E também outras coisas que eram consideradas dentro do teto que agora ficaram de fora, como, por exemplo, doações para universidades e outras instâncias, né, questões ambientais. Antes você tinha uma doação para o Fundo Amazônia, mas você não tinha para dentro do teto, né? Então essas despesas ficaram fora. A gente também pode discutir um pouco mais na questão das universidades, né, que tem essas fontes de receita própria. Elas também ficaram fora desse teto. E, além disso, tem uma regra também que permite que o nível de investimento ultrapasse os 2,5%, caso a meta, caso o nível de arrecadação supere e consiga atingir um valor superior ao estabelecido no teto do superávit primário, esse excesso pode se transformar em investimento. Então, são várias regrinhas, né, mas que permitem uma certa flexibilidade para o gasto do governo, mas não tanto. Né? Então, ele é um avanço em relação ao teto dos gastos, né? Permite certos escapes, mas não é assim, uma grande capacidade para o Estado resolver todos os problemas que o país precisa. Eu diria, então, que, né, para a gente iniciar a conversa, é um aprimoramento, mas que tem os seus limites também. E o Brasil já vem de um histórico aqui nos últimos anos de cortes no orçamento, o que impacta diretamente, né, nas despesas aí de educação pública, saúde pública. A essa emenda constitucional 95, ela limitou os gastos. E agora, como é que fica essa situação? Então, a gente não tem uma solução robusta para tudo que se precisa, né? Tanto porque a realidade do Brasil, né, que ao longo dos 500 anos foi construída, né, como também pelo esse período recente, né, especialmente pós-2016, né, o famigerado teto dos gastos, que limitou diversas vezes, né, os gastos do país.
Então, assim, essas flexibilidades, elas dão uma certa folga para dar uma melhorada em relação ao que era antes, né? Mas a gente não consegue recuperar tudo necessário. Então, a gente tem um contexto, né? Pode refletir sobre o que seria o ideal, né? A lógica em si do plano, eu acho ela interessante, que ela proporciona uma maior previsibilidade de gastos. Isso, em certo ponto, assim, né, na economia, ela é repleta de incertezas, né? Então, tem as incertezas da própria dinâmica do setor privado, e o Estado fornecer uma fonte adicional de incerteza pode gerar instabilidades econômicas. Então, nesse aspecto, a ideia do teto desse novo regime de gastos, ela é interessante, né? Por outro lado, nós temos esses limites de 2,5%, e qual que é o problema do limite de 2,5%? Se você fica alguns anos abaixo, e quando poderia, de repente, aumentar mais os gastos, né, você fica limitado a 2,5%, a tendência, se permanecer por um período maior desses valores, é de reduzir a participação em relação ao PIB, né? Não vai reduzir em termos per capita, que isso pelo menos já é uma coisa interessante, né? Mas para a gente ter uma educação, né, padrão, nível dos países desenvolvidos, né? A questão da saúde, que eu não sou especialista em saúde, né? Mas pelos relatos a gente observa até que o SUS, em diversos aspectos, ele é bem interessante, supera até diversos países desenvolvidos em termos de atendimento ao público, né? A possibilidade de fazer exames. Eu acho que a gente tem uma questão de saúde interessante, né? Agora, uma questão positiva é o Fundeb, né? O Fundo de Educação do Ensino Básico, ter ficado de fora, né? Então, é uma possibilidade interessante. E os repasses do Estado, da União, para os estados e municípios também ficou de fora. Isso também é uma questão importante, assim, que dá um certo alívio para esses programas sociais. Outra coisa que a gente também tem que levar em consideração, que antes de implementar já houve essa PEC da transição, né? Que foi que mais ou menos pôs o fim ao teto dos gastos, ele está vigorando esse ano ainda, mas que permitiu uma flexibilização, né, que entre 145 e 175 bilhões de reais, que permitiu que houvesse um montante de pelo menos 75 bilhões de reais de investimento esse ano, diferentemente do que estava sendo previsto, né, que basicamente não tem nenhum espaço para investir, e também permitiu que o Bolsa Família agora, né, que é o Auxílio Brasil, saísse de R$400 por beneficiário para, na média, R$701, R$703 por beneficiário, que é os R$600 mais o adicional por filhos, né? Na média dá esses 700 e alguma coisa. Então, assim, por alguns aspectos ele permitiu, né, a gente só pensar como que era o Bolsa Família lá no início do governo Lula, e foi embora crescendo ano após ano, ele é um valor bem abaixo dos 703 meses fazendo correção pela inflação. Então, a gente parte de uma situação melhor do que... Esse plano, por exemplo, não permite que as despesas crescessem, como, inclusive, para programas sociais, inclusive educação e saúde, como cresceu durante os primeiros governos Lula, né? Os dois governos Lula e também o primeiro governo Dilma, né? O segundo governo Dilma já foi um pouco mais complicado. Mas naquele período a gente teve um grande crescimento dos gastos sociais. Esse regime, se fosse levado para trás, não teria essa possibilidade. A gente teve superiores a 2,5%, né? Tem uns cálculos que são difíceis, porque como os superávites foram bastante altos, já que teve um período de bom crescimento econômico naquele período, a gente teria mais espaço para investimento pela essa regra permite. É um pouco difícil sempre fazer voltar, porque são muitas escapes, né, que esse plano permite, mas enfim, a gente já parte de um patamar social, né, em termos de gasto de educação e saúde, e dos programas sociais especificamente, né, um patamar bem superior ao que era lá em 2003, né? A gente também teve a questão da previdência da agricultura, né? Que todas as pessoas agora da agricultura eles também vão ter direito à previdenciária, que antes não tinha, né? Então a gente teve a questão dos idosos, né? Ter a garantia de recebimento, né? Então a gente teve um conjunto de gastos sociais que aumentou bastante a participação do Estado em relação ao PIB durante os anos 2000. Então, pelo menos, então, se esse plano ele não é suficiente para superar todos os nossos problemas, né, a gente precisaria de mais do que o plano permite, pelo menos ele mantém essa base social e dá uma certa possibilidade de melhora,
embora não o suficiente como a gente gostaria, né? E aí, e como fica essa disputa entre atender o mercado e suprir essas demandas sociais? Esse programa ele tem bem essa cara, né? É o plano dele, tanto é que o ministro Haddad ele conversou com diversas instâncias, né? Conversou com o mercado, conversou com diferentes ministérios, né? Então, meio que se observa que tem essa cara, né? Então, ele atende o mercado no sentido de ele dar um horizonte, né, de gastos, então o mercado consegue se prever. Ele tem uma expectativa de fazer uma estabilização da relação da dívida em relação ao PIB, né? E também de alcançar um superávit primário, mesmo que seja um patamar mais baixo. Então, nesse aspecto, ele agrada o mercado. Ele não agrada tanto o mercado, que uma parte do mercado, por exemplo, gostaria que não houvesse essa possibilidade de expansão de gastos reais de 2,5%. Gostaria que o ideal é que ele te mantivesse mais ou menos constante, como era próximo do teto, talvez esse 0,6%, né, para atender a população, mas que fizesse mais corte de gastos em algumas esferas, né. Por outro lado, né, a perspectiva mais desenvolvimentista, né, eu me enquadro, tem diversos níveis diferentes de críticas, né? Tem alguns mais pessimistas que achavam que tinha que ser mais, né, expansionista, permitir mais gastos, né, mais investimento público para estimular a economia. De fato, a nossa economia está num ritmo fraco de crescimento econômico, né? Mas então, assim, parece que foi algo meio termo. Ele não agrada tudo que o mercado quer, mas tem bastante elementos, né? E, por outro lado, ele também não agrada tudo que é preciso resolver para investir no Estado e para resolver os problemas sociais. Então, ele ficou no meio termo. Eu acho que é mais ou menos isso que ele gostaria. Para o plano dar relativamente certo, ele precisa de duas coisas, né? Que a taxa de juros, de fato, se reduza, né? Porque é uma compensação. Eu não vou aumentar tanto os gastos assim, eu dou um horizonte de estabilidade, mas eu preciso que o Banco Central reduza a taxa de juros em contrapartida. Né? Com essa taxa de juros no patamar atual, ela é bastante problemática em diversos sentidos. Né? Encarece o crédito, dificulta tanto para as pessoas, né, de mais baixa renda conseguirem... A gente tem um problema da inflação mais alta nos anos anteriores, né, que agora até está desacelerando, e os ajustes dos salários foram baixos. Né? Então, o poder de compra da população como um todo, ele reduziu, né, durante esse período recente. Então, a gente tem boa parte do endividamento da população, que subiu bastante de 2020 para cá, não foi tanto assim para a melhora do padrão de vida, em relação ao investimento, foi aquele tipo de empréstimo para as pessoas se manterem, cartão de crédito, parcelando, cheque especial, aquele crédito pessoal, muitas vezes juros altos, né? Até dos servidores públicos também, que boa parte está sem aumento desde 2016, 2017, né? Então, também teve que recorrer ao consignado, etc., então, boa parte do crédito é isso, né? Então, com os juros cada vez ficando mais altos, né, conforme os empréstimos vão vencendo ou a necessidade de fazer novas rolagens de empréstimos, os juros altos dificultam, né? E também os juros altos dificultam para realizar investimentos, né? O investimento fica mais caro porque o custo do investimento aumenta, de um lado, e também fica muito vantajoso para o empresário, por exemplo, que tem o dinheiro sobrando, ao invés de investir, aplicar em títulos públicos e ganhar simplesmente através dos juros, né? Então, seria essencial essa mudança dos juros para a gente ter uma recomposição dos gastos privados, né? E dinamizar um pouco a economia, e ao mesmo tempo também tem esse impacto social, só para concluir a questão dos juros, também cada um ponto percentual de juros tem impacto em torno de 33 bilhões de reais na rolagem da dívida. Então, se tem essa preocupação fiscal, a redução dos juros também é essencial para melhorar a situação fiscal e, num momento subsequente, poderia dar mais espaço para a gente fazer ajustes, né? Não ficar entre esse 0,5% e 2,5%, né? Poder fazer algo como 1% e 3,5%, 4,5% nos momentos subsequentes, né? Se a gente conseguir uma melhora nessa dinâmica fiscal. E a defasagem salarial dos servidores públicos é bem indiscutível mesmo. Foi muito tempo sem negociação, sem diálogo, mas agora foi retomado até para os professores universitários. Aqui teve já um índice de reajuste, não era ainda o esperado, mas já está atendendo. Então, assim, qual é a expectativa, professor, dos próximos anos, assim, em termos de negociações salariais, de melhoria, assim,
dos setores em relação até mesmo à educação pública, que é o nosso foco. Sim, pois é. Em relação, eu não espero que a gente consiga ter um grande incremento dos gastos. Se eu pensar a inflação futura que vai ter nos próximos anos, somando o que a gente perdeu nesses anos passados, eu não acredito que vai ter uma recomposição durante esse governo de todos os... O que eu acredito que vai ter, há um certo espaço para aumentos reais, né, ainda dentro desse regime, mas não vai dar, por exemplo, para manter esses... A gente teria esses 9%, né, esse ano, né, 9% de forma linear. Isso fica um pouco mais complicado. Mas acredito que existem algumas categorias que estão mais defasadas, né, inclusive os docentes, né, e os técnicos também das universidades, que faz mais tempo que estão sem aumento, né? O último aumento foi 2016, 2017, né? É uma defasagem de mais de 40%. Mais de 40%. Outras categorias têm defasagens de 20 e tantos por cento, que elas tiveram aumento em 2019. E também tem diferenças muito elevadas entre os padrões de rendimento. Então, o que o governo ele vai ter que fazer, e aí tem que ver as forças dos sindicatos, etc., né? Uma diferenciação nos aumentos, né? Quem faz mais tempo que recebe tem que receber mais proporcionalmente, né? E os militares, por exemplo, que já tiveram um grande aumento, né? Recente, inclusive já no governo anterior, teoricamente não precisariam ter aumentos. Então, teria que fazer com que houvesse essa ginástica, né? E uma forma mais justa para compensar, né? Outro aspecto é que também, né, aparentemente, a nossa ministra, a Esther, né, ela está falando em termos de fazer uma reforma administrativa, né, mas não nos moldes do que era proposta anterior, né, que era péssimo, que tirava a estabilidade do servidor público, né, gerava a possibilidade de ter um grande esquema, assim, né, porque ao perder credibilidade, o servidor público ele perde autonomia, né, de fiscalização, né, tão importante que a gente viu em tantos episódios recentes, né, mas uma reforma administrativa que promova, assim, incentive a competitividade, né, a competitividade, assim, a melhor produtividade do trabalho, né, que haja uma valorização diferenciada e talvez isso possibilite um espaço maior também de ajuste salarial nos próximos anos, né? Isso é algo que a gente não tem um texto, não tem clareza, né? Mas algo nesse sentido, eu acredito que venha e seja uma perspectiva de estratégia do governo atual. Eu citei agora há pouco a Simone Tebet, que é ministra de Planejamento e Orçamento. Ela, agora no dia 17 de abril, ela declarou que sem arcabouço, pouco espaço para as despesas livres podem afetar políticas públicas de educação básica, FNDE, bolsas CAPES, institutos federais e outras demandas, que são as obras, transporte, área social. Então, o que o senhor poderia falar a respeito disso, dessa declaração da Simone Tebet? Então, ela declarou, até é importante para ver a importância dessa mudança, né? Como esse novo regime ele tem seus limites, mas ele é melhor do que o teto dos gastos atual, né? E esse orçamento feito inicialmente por ela ainda é com base na regra do teto dos gastos, né? Já que esse regime não foi aprovado, né? Ele foi entregue ontem, né? Então, nós temos caso não haja aprovação desse regime, ainda teria que manter em vigor o teto anterior. Aí, com a regra do teto anterior, que não permite aumento dos gastos reais, terão todos esses contingenciamentos das despesas, né? Então, faltaria recurso para investimento, né? Todo esse ganho de bolsas que teve, né, recentemente, isso foi um ganho importante, né? Fazia tempo que não tinha um aumento das bolsas, né, dos estudantes. Então, tudo isso seria contingenciado, né? Teria que paralisação das obras, de investimento, porque o teto dos gastos era muito restritivo, né? Então, embora a gente... tem outra questão importante, né, que eu não mencionei anteriormente, que há uma garantia, né, de manutenção dos 75 bilhões em termos reais do investimento público, né? E sem esse regime, esses valores todos também seriam retirados. Então, assim, embora ele não seja o modelo ideal, eu tenho algumas, escrevi junto com o professor Robert, também, que é colega da URGS, escreveu um texto, e a gente faz algumas sugestões de aprimoramento desse novo regime, né, uma flexibilização, por exemplo, ao invés de começar com um limite de 2,5, começa com 3,5, vai caindo,
começar com o aumento da receita, da despesa em relação à receita de 100%, não 70%. A gente faz algumas sugestões de aprimoramento, mas mesmo que não tenha esses aprimoramentos, ele já é melhor do que o teto. Então, é necessário que seja aprovado o regime. Espero que ele seja até aprimorado na Câmara, né, no Senado, mas mesmo que não seja, com seus limites, ele ainda é bem melhor que o teto. Então, caso não seja, vai ser bem complicado em 2024, mas eu acredito que ele vai ser aprovado. Ele não precisa de 2/3, ele precisa de maioria simples, né? E o governo Lula ele firmou uma maioria que não é uma maioria tranquila, né? Porque o nosso Congresso eleito foi um Congresso bem complicado, mas enfim, a perspectiva é sim que haja uma aprovação, né? E a gente consiga pelo menos minimamente ter condições razoáveis de atender as questões sociais e investimento público. E na sua avaliação, qual é o futuro da educação pública, ciência e tecnologia aí nos próximos anos de governo? Bom, é uma questão importante essa, né? A perspectiva, assim, que a gente pelo menos mantenha essa preocupação e a relevância da educação, né? A gente observou, isso foi muito claro nos primeiros anos do governo Lula, a preocupação com a pesquisa e a inovação, né? A gente teve todo esse crescimento, né? Basicamente dobrou o número de vagas, né? Então, eu não acho que a gente vai ter um grande crescimento, como a gente teve nos primeiros governos do PT, mas eu acho que pelo menos vai ser mantida essa preocupação, né? A gente não vai ter um aumento substancial em termos de recursos para a educação no ensino básico e no ensino superior, pelo menos também não vai ter uma reclusão, né? Então, acho que a gente vai meio que, a perspectiva é mais ou menos manter o que a gente tem atualmente com certos aprimoramentos não tão substanciais como eu gostaria, né? Mas pelo menos a gente não vai ter aquele terror que a gente estava tendo nos últimos anos, né? E tem a questão da educação básica, ela vai continuar tendo possibilidades, né? A gente observa algumas parcerias até já com a China em termos de inovação, né? Essa preocupação com a importância da ciência, ela é bem relevante, né? Acredito também que a Petrobras, né, uma empresa estatal, ela vai voltar a investir em inovação, em pesquisa, em parcerias, né? E tem uma questão que as universidades, elas têm que tomar o cuidado, né, que elas aparentemente tem que ver mais detalhes como é que vão ser, de buscar fontes próprias, né, que não fica dentro do limite. Só é importante que o interesse público sempre seja mantido, né? Então, mas eu vejo assim, com otimismo moderado, né? Sem grandes impactos, mas com um ambiente melhor, né? Com perspectivas positivas, né? Mas dentro ainda de alguns limites, né? Mas que espero que nos próximos anos a gente consiga uma certa flexibilização para a gente poder manter um ritmo maior, assim, né? De crescimento, investimento, educação e pesquisa. Certo. E, professor, teria mais alguma coisa a acrescentar em relação a esta lei que trata do arcabouço fiscal? Acho que os principais elementos estão aí, né? Então, basicamente, assim, a sugestão, assim, que eu gostaria que no Congresso ainda espaço para debate, né? Que de alguma forma possibilitasse, permitisse um aumento do investimento dos gastos públicos, especialmente nos primeiros anos maiores, né? Para a gente conseguir dinamizar mais a economia, que ela está no ritmo de crescimento baixo, e que apontasse, por exemplo, no horizonte lá até 2026, os patamares atuais, mas que tivesse um start inicial melhor, né? Uma coisa que foi feita, que eu não mencionei, é que o período de inflação escolhido provavelmente vai possibilitar um certo ganho a mais em 2024, né? Então a gente vai respirar um pouquinho. Eu gostaria que fosse um pouco mais, né, para a gente, especialmente nesses primeiros anos, que a gente vem de um período muito difícil, né, no recente, mas eu acho que vai ficar meio que por isso que a gente vai ter uma melhora, assim, razoável do que a gente estava tendo antes, mas não o suficiente para que a gente gostaria. É basicamente essa a mensagem final. Então, a Durg Sindical agradece a sua participação aqui no nosso podcast, videocast, e com essa expectativa que seja um futuro melhor para a educação pública. Isso, eu que agradeço o convite, estou à disposição para mais vezes. Obrigado.